Fala, meu aluno! Vamos agora para o item 97. Se a função f de t for da forma f de t igual a at² mais bt mais c. Percebeu que nesse item ele colocou uma condicional c? Ou seja, significa então que eu vou considerar para este item que a função f de t é essa função do segundo grau. F de t igual a at² mais bt mais c. Fechou? Somente para esse item. Em que a, b e c são constantes reais. Então, nesse caso, ele afirma que o c é maior do que zero. Ou seja, o meu objetivo, então, é saber o sinal desse coeficiente c. Mas, Pedrinho, como é que eu vou saber o sinal desse coeficiente c? De uma forma muito simples, a gente vai ter o seguinte, que esse czinho que aparece aqui para gente, ele representa o quê? Que é esse coeficiente que está aqui, olha, isolado na minha função de segundo grau, o que a gente chama de termo independente. Termo independente. Esse termo independente, ele vai significar o que para a gente? Ele vai significar a ordenada é valor de y, a ordenada geográfico toca o eixo y. Ou seja, a partir do momento que você tem esse valor de c que aparece aqui para a gente, de cara você já vai ter essa informação. A ordenada, ou seja, o valor de y, que o seu gráfico vai estar tocando o eixo y. Então, a gente vai voltar lá para o gráfico de novo. Olha que beleza, toda hora voltando para o gráfico. Voltamos aqui para o gráfico. Ele está falando da função f. A função f é essa daqui que eu vou destacar para você de vermelho. Olha, essa daqui. Beleza, bacana. Nessa função f, eu te pergunto, onde que esse gráfico está tocando o eixo vertical, que seria o eixo y? Aqui, ó. Tocando esse eixo vertical que eu estou destacando de laranja. Perceba que esse gráfico toca o eixo vertical aqui, onde eu estou pintando de azul. Mas, Pedrinho, eu não consigo saber ao certo esse valor. Você não precisa saber o valor, você só precisa saber o sinal desse valor. Você concorda comigo que esse valor está acima do eixo horizontal? Se ele está acima desse eixo horizontal, significa então que o sinal desse camarada vai ser o quê em y? Positivo. Ah, Pedrinho, então se ele é positivo, então já podemos afirmar que o valor dc vai ser o quê? Maior do que zero. Por exemplo, a gente pode considerar que é acima de 10. Olha aqui, ó. O 10 aparece bem aqui pra gente. Ah, então se ele é acima de 10, então já posso garantir que esse camarada vai ser o quê? Positivo. Era só isso que a questão estava exigindo de você, saber o sinal desse camaradinha. Então ele vai ser 10, 11, 12, não importa. O que me importa é saber que esse camarada ele é positivo, que é exatamente o que o item colocou para a gente. Se algo é maior do que zero, significa dizer que esse algo ele é o quê? Positivo. Olha que beleza. Então, por causa disso, esse item está certo, correto, verdadeiro, sede sincero. Olha que bacana. Gente, um item atrás do outro, muito fácil para a gente resolver. Então, matemática assusta, mas matemática tem itens bons para a gente poder resolver no meio da prova. Não sai pulando tudo não, viu? Tenta fazer alguma coisa. Então, ficamos por aqui. Eu te aguardo no último item desse grupo de questões em relação àquele gráfico. Até mais!